Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, última segunda-feira do mês, dia que a gente faz aquele vídeo especial sobre a carteira do YouTube. Eu sempre gosto de lembrar que essa carteira do YouTube não deve ser vista como uma recomendação, mas apenas como a forma que a gente usa para gerir uma carteira, para que vocês tenham uma noção da importância da diversificação e também de como é que funciona isso na prática. Essa é uma carteira que começou em novembro de 2016, com valor inicial fictício de R$100 mil, recebe aportes em torno de R$2 mil todos os meses desde então, e agora, 8 anos depois, ela já está com mais de 650 mil, como vocês vão ver. Tá? Ainda vale a pena dizer que não mudamos nenhum ativo desde 2019, então a gente já está indo para o 6º ano com os mesmos ativos, para que vocês tenham mais uma vez noção de que não é uma recomendação das ações especificamente, mas de como você deveria fazer a sua própria gestão, de como você deveria pegar a tua renda, reinvestir, dividir entre as classes de ativos, como eu vou mostrar depois da vinheta para vocês. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente já vai começar. Bom, gente, é importante eu sempre deixar alguns avisos aqui iniciais que eu faço sempre nesse vídeo de segunda-feira, da última segunda-feira de cada mês da carteira aqui do YouTube. A primeira coisa, eu vou mostrar uma planilha nesse vídeo de hoje. Essa planilha pode ser baixada pelos assinantes nossos, né, do Dicações ou do Renda Total, né? Então, se você quiser pegar aí a última promoção agora do Renda Total, que hoje a gente está no último dia, impreterivelmente antes do aumento de preço. Então, se você quiser pegar a promoção, além de todos os 5 produtos que a gente tem, que são recomendados com mais de 5, 6 carteiras para vocês, né? Você, além de pegar tudo isso, ainda vai poder baixar essa planilha que eu vou mostrar hoje. E a segunda coisa é que o vídeo ele tem a seguinte forma de ser, né? Que é o seguinte: no início eu mostro algumas novidades que sejam importantes para os ativos da carteira e no final eu mostro a planilha em si. Então agora a gente vai começar com os ativos da carteira, tá? E eu acho que o principal ponto positivo desse último mês, tá, tem relação com o dividendo do ETF internacional que a gente botou na nossa carteira lá atrás, né, há mais de 5 anos atrás. É o ETF VNQI, né? É um ETF que às vezes as pessoas ficam chateadas que ele não subiu tanto quanto, por exemplo, outro ETF de empresas de tecnologia, mas isso tem a ver com a diversificação. Só que você vê, ele agora, né, ele paga uma vez por ano só o dividendo. Deu 2,04 dólares de dividendos, tá? Vocês vão ver na nossa planilha que isso deu quase R$2 mil, por exemplo. Esse número foi maior do que o 1,59 do ano passado, que o 0,23 de 2022 e foi um pouco menor do que o 2,89 de 2021, mostrando que ainda tem algum caminho aí para subir. O VNQI são ativos de real estate imobiliários fora dos Estados Unidos, o que traz mais diversificação ainda. Outra coisa que eu achei interessante da gente mostrar está relacionada com a Randon, né? A Randon, somente nesse ano aqui, ela já fez aquisição de ativos da EXN Heavy Duty e concluiu a aquisição da Cool Refacciones, tá? Além de ter também distribuído e anunciado um dividendo ali no final de dezembro. Então é uma empresa que continua se movimentando, continua comprando, né, mesmo nesse cenário desafiador. É uma empresa que caiu um pouquinho a margem, as receitas estão crescendo. Se tudo der certo, pode ser um bom ativo, mas lembrando que ela está dentro de uma carteira junto com vários outros. Se um deles der errado, não tem problema. Inclusive, nessa carteira aqui do YouTube, já teve uma empresa que primeiro entrou em recuperação judicial e depois faliu, que foi a Saraiva, e isso não alterou tanto assim a nossa rentabilidade. Direcional, o último aqui das novidades que eu acabei trazendo.
A empresa já tinha anunciado um dividendo lá atrás, tá, de 46 centavos, alguma coisa nesse sentido, de no dia 11 de setembro, que eu acreditava que eles iam mostrar a data de pagamento em janeiro. Só que além de mostrar a data, que foi no dia 16 de janeiro, ela ainda divulgou um dividendo adicional de 220 milhões. Então, além daquele 0,46, ainda recebemos R$ 1,27 por ação, o que mostra como a empresa está voando, né? E a prévia operacional da Direcional mostra isso também, né? Ela consegue bater aqui em torno de 25 a 26, 27% de VSO nos últimos 3 trimestres. VSO é quanto do estoque imobiliário ela conseguiu vender naquele trimestre. Então você imagina, a gente não está falando de roupinha aqui, a gente está falando de um estoque de imóveis, né? Uma compra de um imóvel é algo que normalmente é mais demorado. E mesmo assim a empresa vendeu 25 a 26% do estoque dela. E ela continua sendo caixa líquido, continua sem problema de dívidas, mesmo tendo crescido a venda líquida dela 36% ao ano desde 2017. Tá? Então é uma empresa que, assim, é claro que a gente não esperava isso lá atrás quando a gente colocou ela em 2016, mas é uma empresa que voou realmente, é uma empresa que andou muito bem. Bom, vamos aproveitar agora para mostrar a planilha em si, essa planilha que eu falei que você pode acessar ela se você for assinante, por exemplo, do Renda Total. Tá? E eu estou falando aqui do Renda Total pelo seguinte, o Renda Total ele vai passar por um reajuste de preço, porque eles são 5 assinaturas, né? E ela está saindo hoje muito barata, porque você está saindo a R$ 997. Então amanhã, na terça-feira, amanhã, ela já vai passar para 1.497 anual. Só que você assinando a 997, você consegue manter esse 997 em todas as anuidades, tá? Mesmo a gente tendo aumentado o preço. Então, até você cancelar, que seja daqui a 15, 20, 30 ou nunca anos, né, você vai manter esse valor aí de R$ 997, igual é a nossa política aqui dentro. Mesmo quando tem inflações altas, etc., a gente mantém, porque a gente gosta de fidelizar o nosso cliente. Na verdade, a gente acredita que investimento é algo para longo prazo, né? Então, construir leva tempo é a nossa frase. Logo, se construir leva tempo, não tem motivo de eu fazer uma assinatura baratinha, aumentar muito esse preço e aí o cara não poder acompanhar depois, né? Eu quero que a assinatura pese cada vez menos para aquele cliente que já começou a entrar nos eixos e que já começou a investir. Eu acho que faz muito mais sentido e acho que é um alinhamento de interesses, vamos dizer assim. Então, a gente está aí no nosso último dia dessa promoção. O link está aqui na descrição do vídeo. Só para você ter uma ideia, somente o Dicações está a R$700 e poucos por ano. Né? Ainda tem Dicaprev, fundos imobiliários, dividendos internacionais, enfim, você tem uma série ali de assinaturas, são 5 assinaturas, tá? E você está vendo que está quase saindo o preço de uma hoje em dia. A gente vai ter que fazer esse reajuste de preço e já vai ser amanhã, porque semana passada a gente fez um workshop bem extenso, avisamos tudo isso e hoje é realmente o último dia. Tá? Mas voltando aqui agora para a planilha, né? Como é que funciona o nosso racional? O nosso racional funciona de você dividir as classes de ativos por percentuais, tá? E os percentuais atuais aqui que a gente determinou, tá? É de uma pessoa que talvez vai viver no Brasil. Tá? Essa pessoa que vai viver no Brasil e que é muito agressiva, tá? Que é o caso que a gente coloca aqui, até porque a gente acaba movimentando mais ações e fundos imobiliários, a gente botou 55% em ações, 21% fundos imobiliários, 16% renda fixa e 8% aqui internacional. Tá? Bom, dito isso, a gente tem que tentar fazer com que esse percentual aqui fique o mais próximo possível desses 55. Então, ações está 54, 52, mesmo com os aportes que a gente fez agora em ações.
Fundos imobiliários 21,10, está próximo. O internacional ficou batido 8% certinho, principalmente porque teve uma redução aqui do câmbio e também teve uma redução aqui em relação ao nosso último vídeo dos dois ETFs, então caiu para 8%. E renda fixa a gente acabou subindo aqui, subiu para 16,38%, mostrando que em épocas de queda, né, de ações, de FIIs e de internacional, a renda fixa acabou, né, suplantando, até porque a gente tem aí uns 40% em Tesouro Selic. Tá? Então, o que a gente fez aqui ao longo desse tempo? Primeiro, né, a gente teve rendimentos pagos e foram rendimentos muito bons, por sinal. Tá? Nesse mês de janeiro, a gente recebeu R$ 7.245 e todas as classes de ativos ajudaram. Tá? Os internacionais aqui, ó, ajudaram com R$ 881. A renda fixa ajudou com R$ 468. Os fundos imobiliários ajudaram com R$ 1.604. Inclusive, esse 1.604 é bem maior do que o 1.380 do mês passado, tá? Porque o JP acabou anunciando um dividendo bastante expressivo, bastante grande. Tá? E mesmo assim ele caiu de preço. Tá? Tem coisas que são impressionantes, que só acontecem aqui no Brasil. R$ 70 para R$ 69. Enfim. Tá? E ações acabou entrando aí com a diferença, foram aqui, para ser exato, R$ 4.290. Então a gente tem aqui, ó, direcional 2.768, foi o principal desse mês, né? Assim como em julho foi ela também com 3.360, mas a gente vê que teve um rol aqui de empresas que acabaram distribuindo desde o nosso último vídeo até hoje. Tá? A gente pega aqui qual vai ser a nossa meta para esse ano. Né? A nossa meta para esse ano vai ser conseguir ter 6 meses acima de 4 mil. A gente já conseguiu o primeiro. Tá? Se a gente pegar ano passado foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ano passado já foi 6. Então esse ano vamos tentar 8 meses acima de 4 mil. Tá? Essa vai ser a nossa meta para esse ano. Tá? Então, acima dessa linhazinha aqui, 8 meses, porque ano passado foram 6 meses. Vamos ver se a gente vai conseguir isso. Tá? Aqui, rendimento de fundos imobiliários crescendo sempre. Eu sempre acho que a pessoa tem que ter um pouco de fundos imobiliários, porque isso aqui dá uma previsibilidade para a época que você precisa resgatar. Tá? A gente tem aqui o rendimento de ações muito mais para cima e para baixo. Ó. Mesmo a gente recebendo todos os meses desde 2021, a gente tem mês aqui, ó, que recebeu só R$ 580 no ano passado. Ó. Tem mês que recebeu 360, mas tem mês igual a esse que recebeu 4.290. Né? Se você tiver que viver no período de resgate com essa volatilidade de renda, para mim não faz muito sentido, tá? Você precisaria ter uma renda muito maior ou precisaria talvez fazer uma gestão mais anual desses valores, tá? E nos últimos 12 meses a gente bateu o recorde aqui, R$ 48.242. Quando a gente pega dividendos provisionados aqui, a gente vai ver que as empresas que acabaram distribuindo e pagando aqui, né, anunciando, foram aquelas que a gente já falou. Além dos 4 fundos imobiliários, teve Direcional e Randon aqui também. E, além disso, a gente teve algumas outras que pagaram, que a gente já viu. Né? Agora, para fevereiro, a gente já entra com Petrobras, por exemplo, pagando e etc. Então, sempre tem alguma que vai acabar pagando. Tá? Aí a gente entra aqui, né, na parte do preço. A gente viu que a gente precisava comprar ações. Né? E aí você me pergunta assim, onde é que você comprou ações? Né? A gente já consegue ver aqui, ó, que o que aumentou a quantidade. Né? O que aumentou a quantidade foi Vale, que subiu de 700 para 750, e foi Randon, que saiu de 4.700 para 5.100. As outras continuam com as mesmas quantidades. E aí você vai perguntar assim, Daniel, por que você comprou Vale e Randon? Muito simples. Né, porque elas são as que estão menores aqui na tabela de ações. Né? Então, a Vale, por exemplo, ela mesmo aumentando 50 ações, ela se mantém praticamente no 39 mil. Se eu tivesse que investir de novo, seria de novo na Vale, por exemplo.
E a Randon a mesma coisa, de 39 mil passou para 40.500, quer dizer, ainda seria ela. Né? A Anlopar, por exemplo, ainda está em 41, a outra 42 e etc. Tá? Aí vocês vão perguntar, então por que você não investiu em SER que está em 10.258? Como a gente não muda os ativos, tá? O que eu faço? Eu tomo como proxy que se a empresa não está pagando dividendos é porque ela não está lucrativa. E se ela não está lucrativa, a gente pode ter alguma dificuldade nela. Então a Ser Educacional não paga dividendos desde dezembro de 2021 aqui. Tá? Então esse é até um ponto que eu estou repensando, se vale a pena, né, deixar, por exemplo, acontecer igual a Saraiva em um caso mais extremo, ou se vale a pena talvez ficar 5 anos sem pagar dividendos, se a gente poderia trocar, isso é algo que eu estou pensando. De qualquer forma, se você parar para pensar, né, a Ser Educacional hoje 10.258, uma empresa que não paga dividendo contra 647 mil da carteira, eu falei 650 mil, né, chegou a passar disso, agora está um pouquinho abaixo. Mas se você parar para pensar, é menos de 2%, né? É 1,6% mais ou menos. Então ela já passa a representar muito pouco. Essa é que é a beleza de você receber rendimento e você fazer aporte. Se você não aportar em uma empresa que está ficando ruim, né? E é muito simples você perceber isso, a empresa ficou mais de 12 meses sem pagar dividendo, você para de aportar nela. E aí, se ela for caindo e for parando de pagar dividendo, ela vai ficando pequena na tua carteira, né? E aí a carteira vai crescendo, então esse percentual dela vai ficando cada vez menor. E é isso que está acontecendo aqui. Nossa carteira aqui, né, a gente consegue ver que nesse período o Ibovespa ele caiu 1,19%, nossa carteira caiu 0,65%, ajudada obviamente pela renda fixa. Tá? Teve aí uma queda mais forte do IPCA, mas a gente teve aqui uma alta boa da Selic, do Tesouro Selic, e aí a gente, contando os aportes, a gente teve uma redução do valor da carteira só de 0,3%. Quer dizer, hoje a gente já fez 311 mil de aporte, e a gente tem rendimentos de 335 mil. Isso aqui mostra, né, esse diferencial aqui. Ao longo do tempo, esse diferencial ele vai crescer muito. E quando esse diferencial diminui, é porque é um bom momento para a gente aportar. Foi o que aconteceu, por exemplo, aqui na pandemia. Né? Mas a tendência é que ele abra a cada mês mais, tá, do que a gente está vendo aqui. E aqui a gente tem embaixo, né, a curva de patrimônio e aqui a curva do Ibovespa. E você vê que mesmo ela saindo muito de baixo a curva de patrimônio, ela já ultrapassou o Ibovespa, mostrando que é uma forma de investimento que ela não te dá trabalho, que você só movimenta uma vez por mês e que faz com que você tenha um crescimento maior do que o índice, por exemplo. Né? Então é muito sólido fazer isso. Agora, vamos dar uma olhada nas operações de compra só para a gente ver o que a gente fez. Tá? A gente comprou aqui mais IPCA 2055 com juros, porque estava precisando de renda fixa ali. Né? Aí os números que vocês viram ali de 18,30 já está incluído, e aí eu quis comprar um título cheio. A gente comprou 50 ações de Vale, né? Aqui seria Vale 3F, porque como são 50 seria fracionário, e Randon aqui 400 ações. Ou seja, compramos R$ 9.506, recebemos R$ 7.245 de dividendos, o aporte desse mês acabou sendo R$ 2.260,88. Se eu quisesse 2.000 cravado, eu teria que botar aqui talvez 0,95, 0,94, 0,93. Como eu falei, eu quis comprar o título cheio. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, mostrando que nas quedas a estratégia é muito confiável, porque o nosso patrimônio cai pouco, como vocês estão vendo. A gente está aí há 4, 5 meses de queda do Ibovespa. Vocês podem verificar isso aqui. Vocês têm 4, 5 meses, ó, que o Ibovespa caiu de 136 para 132, para 130, para 128, para 124, para 123. Nesse período, nossa carteira caiu também,
mas não caiu esse 10%, caiu de 670 para 647, caiu 4%. Então ela se sustenta nas quedas e depois ela sobe mais nas altas, porque você reinveste dividendo nesse período de queda, você aporta nesse período de queda, você planta e depois você colhe. É isso, tá? Então, gente, esse é o melhor modelo que eu encontrei em 25, 26 anos de investimento. Coloco aqui mês a mês para vocês gratuitamente. E se o gratuito é assim, eu te falo, imagina como é o pago, né? Porque o pago, aí a gente tem ali uma equipe de analistas. Eu mesmo sou responsável por diversos desses relatórios que saem ali nessas assinaturas do Renda Total. E eu estou insistindo mais uma vez para vocês, tá? Não deixe de aproveitar essa oportunidade. Infelizmente, esse ano, por causa da inflação do Brasil, a gente vai precisar aumentar o preço de todos os produtos. O Renda Total é o primeiro, tá? Então, não deixe de aproveitar o mesmo preço que estava lá atrás em 2021, 2022. Bom, agradeço a todos. Se você quiser me acompanhar em outras redes sociais, a gente recomenda ali o Instagram, @dicadehoje_7. E eu também recomendo que você visite a gente no blog, no dicadehoje7.com e ainda na nossa área de membros, areademembros.dicadehoje7.com. Você não pode assinar, né, o Renda Total. Dentro do Renda Total tem ali uma das assinaturas de carteiras calculadas. Duas dessas carteiras calculadas quantitativas, elas são colocadas gratuitamente para quem se cadastra na área de membros.dicadehoje7.com, tá? Então você vai ter acesso à carteira Turnarounds e à carteira PL abaixo da média. Se você estiver começando agora, recomendo que você comece pela PL abaixo da média. Ela muda todos os meses de acordo com os indicadores, como eu falei, é uma carteira quantitativa, tá? Não tem análise. A gente mede ali os indicadores e coloca quais são as 10 melhores ações, e aí o investidor ele faz essa alteração mês a mês. Enfim, pessoal, abraços, bons investimentos, até a próxima. E nunca se esqueça da nossa frase, eu gosto sempre de falar nesse vídeo, porque a gente vê, né, que 100 mil viraram 650 mil. Então, construir leva tempo, tá? Eu não vou te dar aqui uma solução, um atalho fácil, alguma coisa que você vai ficar milionário do dia para a noite. E o milionário vai acontecendo ao longo do tempo, tá? O teu bolso ele vai crescendo de acordo com que a tua cabeça também vai crescendo, com o teu entendimento. E aí é muito melhor, porque aí você não tem a chance de acontecer igual o pessoal que fica milionário da noite para o dia ganhando na Mega Sena, por exemplo, e aí gasta tudo. Por quê? Porque não adianta o bolso cheio com a mentalidade vazia. Você precisa ter o bolso cheio com a mentalidade cheia. Então, os dois crescendo ao mesmo tempo faz muito mais sentido. Abraços, bons investimentos e agora sim eu me despeço.